Irmãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, te damos graças mais uma vez. Que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que a palavra do Senhor seja pura, escudo para nós. Palavra do Senhor para nossas vidas. Fala ao nosso coração e aqueles que ouvirão e verão na internet nosso canal. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 9. Nós já estamos aí com você também na internet. Seja bem-vindo ao nosso canal da IBGEM. Se você puder curtir o canal, compartilhar o canal, será uma bênção para o Evangelho de Jesus. Nada para nós, tudo para o Senhor. Capítulo 9 de Atos, começando do 32 ao 35, quero falar sobre a cura e as boas novas. Nós tivemos uma boa palavra domingo passado, através do seminarista Jucimar. Creio que você deve ter aproveitado bastante. Eu vi, logo que foi postado no canal, eu já ouvi a mensagem, uma explanação muito boa, do bezerro de ouro, fazendo a comparação com aquilo que Satanás está fazendo aí no carnaval também, né? Irmãos, vamos ler a palavra. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém? Deus fale o nosso coração. Irmãos, ser humano, as pessoas, nós temos o costume de compartilhar muitas coisas da nossa vida. Uma conquista de uma casa nova, de um carro, de um emprego, de uma promoção, de uma viagem bacana, bem-sucedida, da chegada de um bebê, né, Gisele? Vai entrar aí na reta final, você e a Jéssica, que Jesus abençoe vocês. Nós temos essa alegria de compartilhar. E queremos compartilhar com muitas pessoas. Infelizmente, chega um momento da nossa vida que a gente aprende que não se deve compartilhar tudo. Não é verdade? Porque tem gente que não sabe ficar feliz com a sua felicidade. Tem gente que não sabe alegrar o coração como o seu coração está alegre por tantas conquistas. Não é verdade ou é mentira? Aí a gente fica podado de compartilhar algumas coisas. Porque tudo isso que eu estou falando está no plano terreno. Essas conquistas do plano terreno geram no coração de algumas pessoas fracas a inveja, o ciúme. Ela não consegue ficar feliz. Ontem eu vi uma Ferrari, não sei de quem que era, cinza, raridade ver essa Ferrari cinza. E eu fiquei super feliz pelo dono da Ferrari. Quando passa um Mercedes zero, eu fico super feliz com aquela pessoa. Graças a Deus que tem gente que tem condição de andar num carrão desse e que está gerando recurso para alguém. Né? Uma pastilha de um carro desse, uns 15 mil reais, precisa de alguém para trocar e tem que ser numa agência, a agência vai gerar um emprego. Maravilha, eu fico feliz com isso. E eu fico feliz quando você prospera na sua vida, em qualquer área, na sua saúde, nos seus relacionamentos e assim por diante. Mas tem gente que não é assim. Mas hoje eu quero compartilhar com você algo que nós não podemos deixar de compartilhar com o máximo de pessoas enquanto estamos vivendo aqui. Põe isso no seu coração. Hoje eu quero compartilhar com você algo tremendo, especial de Deus, para que você compartilhe com o máximo de pessoas na sua vida. O texto que nós lemos é um texto bem curtinho, porque depois dessa experiência de Pedro, ele tem uma outra experiência de uma ressurreição. Poderia estender a mensagem um pouco mais para lá, mas eu quero focar aqui sobre a cura
e as boas novas, essa relação maravilhosa do poder de Deus na sua vida, do poder de Deus que habita em você pelo Espírito Santo, e a resposta imediata quando canalizamos o poder de Deus com o Evangelho, e não separadamente. Eu tenho visto algumas pessoas que creem no Evangelho, compartilham o Evangelho, mas não experimentam do poder de Deus. Entram num choque cultural teológico muito sério. Mas o que é interessante é que no começo do Evangelho era tão natural tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus discipulou aos seus apóstolos, e assim foi perpetuando, de ver que os apóstolos assimilaram muito bem que um cristão, um seguidor de Jesus, precisa andar no conhecimento da palavra e no poder do Espírito Santo. Amém? Então quero que você esteja atento assim, com o seu coração aberto à voz de Deus, lembrando que o mais importante da vida cristã é compartilhar Jesus como o único Senhor e Salvador que vai reconectar o homem com Deus. Sofremos, irmãos, o tempo que vivemos, uma guerra contra tudo que se fala sobre o cristão genuíno. Desde a criação familiar judaico-cristã, a palavra de Deus, a Bíblia, há livros relacionados a Jesus, os ensinamentos, os valores. Vivemos uma batalha. Há um exército lutando contra as verdades de Jesus. Infelizmente, o liberalismo entrou também na igreja, no corpo de Cristo. E aos poucos ele vai ganhando espaço e colocando que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus. Ela só contém alguma coisa da palavra de Deus. Isso é um perigo muito grande. Mas você, meu irmão, que está firme na palavra, na sua oração, no seu jejum, no seu compromisso com Deus, na sua intimidade com o Senhor, no seu compromisso com o irmão, no seu compromisso com a igreja, o corpo de Cristo, essas palavras não entram no seu coração, porque Deus revela a palavra dele. Eu não sei como que você lê a Bíblia, mas eu costumo falar: Deus, fala comigo através da tua palavra, revela aquilo que eu não estou entendendo. E sabe de uma coisa, irmãos? Sou filho de pastor, mas com 18 anos me converti. Aos 16 anos comecei a ler a palavra de Deus. Aos 18 me converti. E a Bíblia nunca foi igual para mim. Já li a Bíblia várias vezes, eu não sei nem quantas vezes eu li a Bíblia, mas eu li a Bíblia várias vezes. E vou te falar uma coisa, sempre é uma palavra nova de Deus, sem inventar roda, sem ficar inventando coisas espetaculares, como a gente ouve por aí, simplesmente lendo a palavra de Deus, estudando um pouco mais, aprofundando, indo em águas mais fundas, procurando conhecer mais aquela língua, o significado de uma palavra hebraica não é a mesma coisa do português, às vezes ela tem 3, 4 variações e assim por diante. Então a palavra de Deus é muito rica, ela é maravilhosa. E o seu alvo, o início da sua missão é falar de Jesus, apresentar Jesus como o único Senhor e Salvador. Não alguém que fica só suprindo necessidade, não um metiolate que vai sarar o corte. Não, ele é tudo. Jesus é tudo. Ele é o Rei do universo, Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas, inclusive de você, inclusive de mim. Sem ele nada existiria. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no texto que nós lemos,
Primeira coisa que eu quero enfatizar para você nesse ano da evangelização da nossa igreja, de ganhar almas, de fazer com que essa igreja aqui, a IBGEM, cresça no local dela, mas que ela cresça fora também, ganhando almas, enviando missionários e pregando o evangelho, mesmo que não seja IBGEM, porque eu não preciso carregar a bandeira IBGEM para um outro país ou para uma vila. Não. O evangelho. Se for da vontade de Deus ter uma igrejinha lá, seja a vontade de Deus, não é a nossa visão. A nossa visão é ganhar almas, preparar discípulos de Jesus, fiéis ao Senhor, porque vai chegar um dia que você não vai ter mais placa. Vai ter um dia que nós não teremos mais o templo, vai ser confiscado. E nós temos que permanecer. Eu não sei se esse dia está tão perto ou tão longe que eu não vou viver. Mas, Maico, quem sabe a Lia vai viver? Hein, Gisele? Quem sabe? A Jéssica? Quem sabe? O seminarista, o Jucimar? Quem sabe? A geração dos filhos vão viver esse tempo. E se eles não forem preparados nessa perspectiva, o que vai ser do evangelho? Primeiro, a palavra de Deus diz no versículo 32, permaneça com a Bíblia aberta. Passando Pedro por toda parte. Olha que tremendo. Por que a Bíblia enfatiza umas coisas assim que parece que é do cotidiano? E Pedro ia passando por toda parte. O discípulo, ele está em movimento. O discípulo não está somente num gabinete, num escritório, numa sala de aula ou numa empresa, numa indústria. Ele está em movimento aonde ele está. Na indústria, no escritório. Onde o discípulo está, ele tem que estar em movimento, conectando pessoas, relacionando com pessoas. Alguém virou e falou assim: não, Wesley, você fala demais. Você não pode ver uma pessoa que você para conversar. Eu tenho uma pessoa muito íntima que ele até exagera nisso, porque às vezes fica conversando umas coisas que sem propósito, falando, não, aí não, você está perdendo tempo, você podia ter conectado mais gente. Fica conectando 1 hora a mesma pessoa, batendo papo com tampiada. Não, Pedro estava conectando pessoas na verdadeira visão de ganhar almas, de cumprir com o propósito de Deus. Você não faz seu network, seu trabalho, você não tem uma carteira, você não tem contatos, né? A Amélia trabalha numa empresa que ela é obrigada a ter vários contatos. Não é verdade? Mas qual é o seu network espiritual? Quais são os contatos que você faz com as pessoas? Que as pessoas conseguem conectar você àquele que é o Criador. E ela sabe que numa situação vai pegar o telefone e vai ligar: ô João, eu sei que você é cristão, eu estou numa situação complicada. Você pode me ajudar? Nós precisamos desenvolver o que Pedro fazia, por onde ele passava, ele conectava pessoas. Ele interagia com as pessoas. E nós precisamos, com urgência, porque as pessoas estão mais sectaristas, as pessoas estão mais individualistas, as pessoas estão mais escondidas e vivendo em pequenos bandos, como aquele filminho A Era do Gelo. Só vale o bando dele. Ajuda, faz isso, mas ninguém entra naquele bando, já viu? Entrou aquele, como é que chama aqueles 2 bichinhos? Que parece um gambazinho, não sei se é gambá, que é aquilo? Com aquela mamutezinha, acabou por causa da mamute, que senão não entrava ninguém também não. Se não fosse a mamute, não entrava não. Porque o mamutão lá, apaixonou para a mamutinha aqui, né? Vocês estão lembrados do filminho? Então nós precisamos conectar, porque o mundo está ficando assim, irmãos. O mundo está ficando assim. O mundo aceita você e cancela você ao mesmo tempo. Quem é viajante aí de Instagram, Face e outras redes, e a rede sem lei, que é o Twitter, né? Você pode ser cancelado a qualquer hora, e a pessoa levanta um fake a seu respeito e detona com a sua vida. O mundo está assim. Mas nós não somos mais do mundo, nós estamos no mundo.
porque a nossa visão, os nossos valores, aquilo que gera vida em nós, é totalmente diferente do mundo. Nós temos um olhar para o mundo, e não um olhar do mundo, ou como o mundo. Mas como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, fomos renovados pelo Espírito Santo. E nós não nos moldamos a esse mundo, mas com um olhar diferente agora para a glória de Deus. Então, meu irmão, se eu perguntar aqui 10 nomes de pessoas que você conhece sim, você mantém contato com essas pessoas, você falaria? 20, você falaria? 30, você falaria? Vamos lá? Vamos fazer um teste? Quem falaria com 10 pessoas? Sabe rapidamente o nome de 10 pessoas? Levante a mão. Não vou perguntar não, só vou fazer uma pesquisa. 20. Se você tem 20 também, fica com a mão levantada. 30. Ué, às vezes de aumentar, está baixando. 40. 50. Vamos parar por aí, né? Graças a Deus a internet não está mostrando, né? Mas eu vou falar para vocês na internet. As mãos só vão abaixando. Significa o quê? Que nós precisamos conectar mais pessoas. Uma pessoa vem na igreja, ou vem numa célula, ou num PG, ela tem que ser recebida como? Há um potencial que vai aceitar Jesus, que vai vir para a nossa igreja. Ela tem que ser recebida como alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Ela precisa ser recebida como alguém que precisa do amor de Deus. Ela precisa ser acolhida através da sua vida com alegria e vendo que você pode ser uma bênção para a vida dela. O resto é um resultado do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós não somos mercadoria do cristianismo. Para com isso, nós não somos mercadoria do cristianismo. Nós somos lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro, transformados em filhos de Deus, João 1,12. A todos quanto receberam, Deus deu poder de serem feitos filhos de Deus. Segundo, versículo 33. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos, que estava na cama e ele era paralítico. Olha o olhar de Pedro para esse homem. Qual foi o olhar de Pedro para Enéas? Um paralítico sem possibilidade? Uma pessoa afastada da sociedade, porque não podia trabalhar, não podia se relacionar com as pessoas, as dificuldades de locomoção, de transporte. Poderia ser vista como os pais pecaram, lembra lá de Jesus? Os pais pecaram, ele está colhendo o fruto de pecado dos pais. Era terrível, irmãos, ter uma deficiência naquela época. Mas qual foi o olhar de Pedro para Enéas? Ele nunca tinha visto Enéas. Ele foi para Lida, na região de Saron, que é uma planície no norte de Israel, linda, produtiva, mas Pedro estava andando por todo lugar, conectando, e quando ele entra e encontra essa pessoa, o olhar de Pedro não foi um olhar de mercadoria de cristianismo, foi o olhar do amor de Deus, um olhar de compaixão. Isso faz toda a diferença, porque a palavra compaixão está ligada ao olhar do amor de Deus. Se você abrir a palavra de Deus comigo aí no livro de Mateus 9, deixa eu conferir aqui, Mateus 9, abra comigo aí no livro de Mateus 9, na multiplicação dos pães, versículo 35 a 38, a palavra de Deus nos revela o seguinte: percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus dirige para os seus discípulos e declara: a seara, na verdade, é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. Irmãos, treinamento de Jesus funcionou porque aqueles homens estavam disponíveis para entender o que Jesus estava falando, o que Jesus estava vivendo. E agora Pedro, ele olha para aquele homem com compaixão. Ele olha para aquele homem com amor. O nosso olhar deve ser um olhar de compaixão, de amor com as pessoas. Esse mesmo Pedro aqui, mais à frente, quando um homem, vendo derramado o Espírito Santo nas pessoas, chega para ele e fala assim, o mágico lá, né? Fala assim, eu também quero esse poder. Pedro fala assim, você é um pecador miserável, você não é digno de receber esse poder, você está pensando nas coisas terrenas. Teve olhar de compaixão? Ele olhou com compaixão? Ele sabe definir rapidamente aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Sexta-feira eu estava aqui com o pastor, estou esperando a pessoa chegar aqui. Aí veio a pessoa, já estava saindo de cá, e os irmãos sabem como que funciona aqui perto. Eu acho que toda a grande cidade está sofrendo o mesmo problema, né? Você não pode dar um saco de arroz que vai trocar por crack. Você tem que dar um arroz feito, né? É complicado. Aí a pessoa veio, me abordou, eu falei assim, agora eu não posso, mas se você vier domingo aqui, 10 horas da manhã, você não vai sair sem ajuda daqui. Você está onde? Eu estou na casa de fulano de tal, na rua tal. Eu falei, me dá um endereço que eu quero te visitar. Eu não sei o endereço. Eu falei, mas como é que você está num lugar que você não sabe o endereço? Você está falando que veio de uma cidade, veio para cá, não sabe onde é que é o endereço. Eu quero te ajudar. Mas você não pode simplesmente desprezar. O Marco está aqui, outra vez entrou uma pessoa aqui que já vem me acompanhando há muito tempo, e eu fui severo com ela, impactando o coração dela numa situação que eu esperava a resposta dela, falando assim, não, eu sou isso mesmo que o senhor está falando, eu estou precisando de ajuda. Aí ela continuou. Jesus, uma hora, virou para o povo e falou assim, vocês estão atrás de mim por causa do pão? Pode ir embora. Não teve misericórdia, não? Não teve compaixão, não? Teve. Porque todo mundo acha que o cristão é bobo. Não é bobo. Mas o olhar do cristão tem que ser um olhar direcionado pelo Espírito, não pela carne. Porque senão você é engolido pelo sistema do diabo e enganado pelas ciladas de Satanás. Como uma pessoa chegou no gabinete, numa outra igreja, para mim, entrou lá desesperado, não sei como é que essa pessoa entrou lá dentro do gabinete, eu estava atendendo uma outra pessoa do conselho missionário, pedindo dinheiro, e aquilo contou uma história fabulosa. Só que contou para a pessoa errada. E eu virei e falei assim, amigo, hoje é terça-feira à tarde, eu não tenho dinheiro para te dar, e se eu tivesse também não daria, mas vamos entrar no carro, vamos para lá para sua casa, para eu saber onde que você mora, para ver a sua situação, para a gente ajudar. Não, não precisa, eu estou precisando agora. Venta, deixa para lá. Só que a pessoa que estava do meu lado, não, pastor, tem que ajudar. E lascou um cheque, como se fosse hoje, estou falando da década de 90, de R$1.000 para essa pessoa. Falei, ô fulano, para quê? Vamos lá e a gente pega o dinheiro e leva na casa dele. Não, o senhor está duvidando. Aí colocou o cara contra mim, colocou a minha ovelha contra mim. Falei assim, amigo, isso aqui não funciona não. Se ele quer te ajudar, ele te ajuda, eu vou fazer oração por você aqui, mas vou te falar uma coisa, você não está procedendo com a verdade, não. Resumindo a história, no outro dia essa ovelha minha ficou tão incomodada que foi no endereço, que é até perto de onde que eu moro, lá na Pedreira. Eu moro na Lagoinha, tem a Pedreira. Você acha que ele encontrou a casa? Não, porque não existia. Quando você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, guarde isso. Quando você tem intimidade com a palavra, quando você tem intimidade com Deus, e você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, o seu olhar de compaixão vai fazer a obra que Jesus quer que seja feita. Para as pessoas que estão realmente precisando e as pessoas que realmente querem ajuda.
E esse homem estava ali, ele não pediu nada para Pedro. Pediu? A Bíblia revela? Não. Mas o olhar de Pedro para ele é um olhar de amor e de compaixão. E aí nós vamos para o terceiro. Olha o número 34, que diz a palavra de Deus. Disse Pedro a Enéas: Jesus Cristo te cura. Levanta e arruma o teu leito. E saia desse lugar. E ele se levantou. Amém? O olhar de compaixão e o poder do Espírito Santo. Agora não é mais o Pedro que viu Jesus andando sobre as águas, pediu para ir até Jesus e afundou e quase morreu afogado. Mas é o Pedro do capítulo 3, junto com João, em Atos 3, indo para o templo adorar o Senhor. Havia um homem coxo há décadas, sofrendo, e pediu dinheiro. E ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E agora Pedro olha para Enéas. Enéas não pede nada, mas ele amou tanto Enéas e viu a necessidade de Enéas, que ele ministra o poder de Deus sobre a vida de Enéas e diz: não eu, mas Enéas, Jesus Cristo te cura. A glória de Jesus, irmãos. A glória de um ministério, de um pastor, é Jesus, é de Jesus. Os milagres são de Jesus. A provisão vem de Jesus. Tudo é Jesus. Nada é nosso, nada. Jesus. E Pedro, então, lembrou da palavra do Senhor. João 14, que tudo o que pedi crendo em oração, recebereis. Pedro pediu alguma coisa para ele? Não. Pedro pediu para quem? Para uma pessoa que ele nem conhecia. Porque ele amou. Quando questionado, Atos 4, antes dessa experiência, Pedro declara, juntamente com os apóstolos, que não há outro nome dado no céu e na terra que o homem há de ser salvo. Jesus. Porque neste nome há poder. E as pessoas têm usado o nome de Jesus de uma maneira muito ridícula. Qualquer coisinha, Jesus Cristo. Meu Jesus. Por que eu não falo o nome de Deus em vão toda hora? Ele não é nome de jogador de futebol, nem placa de supermercado. Ele é Deus. Você não vê os apóstolos falando de Jesus sem uma referência de salvação, de cura, de libertação, de compaixão. Era um mestre dos mestres. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Como hoje, vai com Deus. Eu pergunto: que Deus? Sei lá. O Deus do bezerro de ouro, vários deuses ali? Sei lá. Não vou não. Você é doido. E quando eu falo: fica com Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa não responde nada. Eu já vi que ele não crê. Fui comprar um picolé essa semana, na sorveteria, essas sorveterias populares, né? Tipo Almeida, né? Aí a pessoa me atendeu, comprei e falei assim: Jesus te abençoe, e falou nada. Falei: Jesus te abençoe, e falou nada. Terceiro: Jesus te abençoe, ela virou a cara. Não quer a benção? Fazer o quê? Tchau. O tchau ela deu. Beleza. Para mim. Porque quando você ministra a paz, a pessoa não recebe a paz volta para você, diz a palavra de Deus. Jesus ensinou isso. Então, meu irmão, para que ter vergonha? Use o poder de Deus, use o nome de Jesus como Pedro.
Quando você abordar alguém, quando você está acompanhando alguém, visitando alguém, e você está falando de Jesus, vai na autoridade do nome de Jesus, com esse olhar de compaixão, mas com a autoridade do nome de Jesus. Senão você não consegue viver as boas novas de Jesus, o Evangelho de Jesus. A boa nova é: Jesus é Senhor e Salvador, o Rei dos Reis que venceu a morte, subiu aos céus, vivo está e voltará. Boas novas. Jesus percorria a cidade, nós lemos. Aí, ó, Pedro imitando Jesus, percorrendo as cidades, curando os enfermos, anunciando a vinda do reino de Deus. O evangelho é integral, completo, meus irmãos. Não vale a pena dar pão sem manteiga, não. Tem que ter manteiga ou requeijão. Tem que ser uma coisa boa. Fica pregando o evangelho pelas pontas, não. Pelas beiras, não. Quando você apresentar Jesus, ele é integral. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13:8. E nós precisamos, como cristãos, para pregar o evangelho, para sermos esse evangelista, que vamos ganhar almas esse ano, crer neste poder de Deus. Estou vendo ali a Sara, a Bia, quer dizer, tem mais adolescente aí, alguns jovens universitários. Sabe que tem uns joguinhos nas escolas, na universidade, diabólicos, de caneta ficar rodando, de copo andar. Meu irmão, chega lá como cristão e fala assim: eu quero jogar isso aí. Quero jogar isso aí. Como é que funciona? Você tem que falar isso. E ele vai falar assim: então mostra aí quem que é servo de Jesus aqui. Ó, o qual vai ficar paradinho. Paradinho, vai sair, caneta não vai girar. Sabia disso? Mas Jesus pode até fazer com que o copo aponte para você e você fala assim: ah, tá vendo? Até o diabo reconhece que eu sou filho de Deus. Mas se tem vergonha do nome de Jesus, se tem constrangimento, timidez, você não consegue experimentar o poder de Deus. Não consegue. Irmãos, vou falar a verdade. Tem muita gente carente do amor de Deus, que nunca ouviu falar que Jesus é Deus que morreu por ele na cruz do Calvário para salvar e dar uma nova vida. Conhece Jesus do cinema, do Natal, da figurinha, de Uai Jesus, Misericórdia Jesus, mas nunca ninguém pregou. Essa é minha experiência semana retrasada. E não é uma vez só, não. Nem duas vezes. Então tem muitas pessoas carentes. Talvez eles estão sendo conectados pelas pessoas erradas. Mas você é a pessoa certa que Deus tem preparado para conectar essas pessoas a Cristo. E ao final, eu encerro com o quarto ponto, que é o último versículo. O que diz o último versículo aí, o 35? E viram-no todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A cura de Enéas levou a palavra, a boa nova, aos corações daqueles que estavam vendo: quem é esse Pedro? Quem é esse Jesus que Pedro está falando? Meu irmão, sua vida, no poder do Espírito Santo de Deus, as pessoas têm que saber que você é cristão. Você não pode se envergonhar. Você tem que botar quente nisso aí, em nome de Jesus. Está precisando de oração? Ora lá, na empresa. Não tem isso não. Fui orar com o Dom estava lá na empresa dele. Ele falou: não, tem uns pessoal aqui, cliente aqui, vou colocar no Viva Voz. Ele nem perguntou se podia. Já lascou o Viva Voz. Pode orar, pastor. É assim, meu irmão. Você tem que entrar de linha de frente. Se gostou, se não gostou, não cabe você. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por onde Pedro ia, conectava. Onde Pedro ia, tinha um olhar de compaixão.
Onde Pedro ia, viu o poder de Deus. Onde Pedro ia, o evangelho estava sendo pregado. Eu desafio você a ler o restante desse capítulo, que é maravilhoso. É maravilhoso. Porque, meu irmão, cura e boas novas andam juntas. É a palavra de Deus. Eu falei de Jesus para uma pessoa, mas... Que mais, meu irmão? Eu falei de Jesus para uma pessoa e eu creio que a palavra de Deus vai entrar no coração dela em nome de Jesus, porque eu estou orando para isso. Linha de frente. E não vem com esse negócio que eu já tenho mais de 70, não. Eu tenho mais de 70, eu não gosto de falar, não. E nem falar assim, eu sou novinho demais também, não. Não existe isso, não. Está vivo? Porque Deus tem um propósito. E o primeiro propósito do Senhor é que você dê o bom testemunho de Jesus. Falando, vivendo, orando, pregando, amando, ajudando, compartilhando. É assim que é o evangelho. É natural e é normal. Quem aqui já foi crente doidão? Bebia, aprontava, estava nem aí para que os outros iam ouvir. Tem alguém aí assim? Só eu? Sério? Vocês eram tudo santinho? Comportadinho? Eu brigava, eu chutava, eu batia, eu xingava, eu tinha raiva, eu tinha ódio. Mas hoje, meu irmão, Jesus mudou lá atrás. Naquela época eu não pensava duas vezes descer do carro com o cacetete na mão. Hoje eu já estava morto. Você acha que agora eu vou pensar duas vezes se eu vou falar de Jesus? Eu só conecto com o Espírito Santo. Olha, isso não é doutrina não que você está na internet aí, tá? Porque não existe esse negócio aí, eu não vou citar nome não, porque vai me prejudicar, por causa da lei aí da proteção da imagem. Mas você quando anda conectado com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor, todo dia, Senhor, vou falar de Jesus para essa pessoa. Jesus vai falar assim, vai. Então eu vou falar. Então fala. Ó que eu falo, Senhor. Tá mais um tempinho só, deixa só chegar o momento certo. Aí a pessoa vira a cara e vai embora. Deus, só quer que eu fale o que para essa pessoa? Então você faz uma abordagem. E algumas pessoas estão bem armadas. Mas se o seu olhar é de amor, de compaixão, um olhar muda a pessoa. Sabia disso? Você sabe disso. Um olhar leva você a tirar o seu dinheiro todo do seu bolso e dar para quem não merece. Então, você que tem um olhar de Cristo, ou seja, de compaixão, de amor, você olha para a pessoa e fala, posso falar alguma coisa para você? Pode. Não, não pode. Então, já sabe que Deus não quer que você fale. Fala assim, então Jesus te abençoe. Na paz. Pode. Meu irmão, você vai falar a coisa certa, na hora certa, de bênção para a vida daquela pessoa, que a pessoa vai ser impactada em nome de Jesus. Então você nunca mais vai ver aquela pessoa, mas vai vir um Michael, vai falar para ela, fala assim, uma pessoa já me falou. Você pode falar o que ele queria falar comigo? É assim, meu irmão. Outro, você vai falar e fala assim, pode continuar. O que você tem que ter é esse olhar de Pedro. O que você tem que ter atuante na sua vida é conectando pessoas e ministrando o poder e a palavra de Deus, para que muitos conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu encerro dizendo o seguinte, compartilhe o máximo de pessoas o Evangelho de Jesus. Não terceirizes com ninguém. Tem gente que tem mania de ficar terceirizando, né? Pastor, eu fiz um contato com uma pessoa assim, quer levar o senhor lá. Você já falou Jesus para ela? Não, mas é o senhor que vai falar. O que é isso, meu filho? Pensando que o quê? Reciclável? Pode parar. Pode parar. Vem terceirizar em cima de mim, não. Vai lá você e fala. Depois que você falar, você pode até me chamar para ir lá continuar pregando o evangelho para a pessoa. Mas vai lá você. É a sua experiência com Deus. Pastor, preciso fazer uma visita, que tem uma pessoa moribunda assim, o senhor vai orar, que o senhor tem o poder. Eu falei, misericórdia, faz comigo não. Você me está deixando em uma situação complicada, eu tenho poder. Que poder? Deus deu foi para você o poder.
para falar lá para o seu amigo, para orar pelo seu amigo, para curar o seu amigo. Porque se fosse para mim, eu estaria lá. Eu posso orar, mas eu sei que vai lá orar. Eu vou orar daqui. Encerrando, é igual um primo meu que já morreu, o pastor Edson Queiroz, que o filho dele morreu também agora no dia 4 de janeiro, né? Pastor André. Ele estava na casa dele, dormindo, sonhos maravilhosos com os anjos do Senhor. O telefone toca, fala: pastor, estou precisando da ajuda do Senhor. A pessoa caiu endemoniada aqui na minha casa, vem cá orar para libertar essa pessoa. Fala assim: eu vou estar orando aqui, tá bom, irmão? Você conhece o poder de Deus? Sabe falar o nome de Jesus? Conhece a palavra, pelo menos João 3,16? Sim. Então, tchau, vou orar por você aqui. Pum. Eu vou lá nada. Aí ele ficou com a consciência tão pesada de pastor, joelhou lá e orou para a pessoa. Aí quando chegou domingo de manhã, a pessoa: graças a Deus você não foi lá em casa, pastor. Foi uma experiência tremenda. Eu orei, mandei embora em nome de Jesus, a pessoa foi embora, aceitou Jesus, ela está aqui agora. Ô, glória. Se ele tivesse ido, atrapalhava a bênção, terceirizou. Para com isso, meu irmão. Prega o evangelho, entrega o evangelho, porque o tempo está acabando. É a sua obrigação, é a minha obrigação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Que você seja fiel a Deus. Fiel mesmo. Ame ao Senhor de todo o coração. Feche os seus olhos. Vamos orar. Aí no seu lugar mesmo. No seu lugar mesmo. Eu creio que a palavra lida, a palavra falada, sem fugir, o Espírito Santo revela. E hoje Deus revelou o seu coração, porque você não veio à toa para assistir o culto na sua igreja, ou para estar em contato com os irmãos, ou para qualquer outra coisa. Você veio porque Deus trouxe, porque Ele queria falar com você, capacitar você, preparar você, e dentro desse preparo você tem comunhão, tem amor, tem alegria dos irmãos, tem louvor, tem adoração, tem compromisso. Que maravilha. Mas o principal é que Deus veio falar com você, pelo Espírito Santo. Então minha oração é simples. Que o seu coração esteja aberto quando você sair daqui, para Deus usar a sua vida, do seu jeito, da sua forma, da sua linguagem, da sua expressão corporal. Que Deus use você em nome de Jesus. E você pode dizer assim aí no seu lugar: Deus, me usa mesmo. Eis-me aqui. Me usa, Senhor. Me usa. E agora a minha oração final. Se você quer entregar sua vida a Jesus agora, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, ouve tanto de Jesus, mas ainda não sabe, meu coração está fechado, mas hoje eu quero abrir para Jesus. Eu entendo que sem Ele não há nada, e com Ele eu tenho tudo, porque Ele é Deus. Ora aí dizendo: Jesus, perdoa meu pecado, me batiza com o Espírito Santo agora, porque eu reconheço que Tu és Deus, que morreu e ressuscitou por mim, e me salvou. E agora, eis-me aqui, faça a Tua vontade na minha vida, me selando com o Espírito Santo como filho, como filha de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé para a oração final? Que Deus te abençoe. Lembrando que 6 da tarde nós temos o nosso outro culto, o Reconnect, e você pode estar aqui trazendo uma pessoa, um parente, um amigo, né? Um culto gostoso, breve, de 6 às 7, um culto muito abençoado. Deus tem falado muito no nosso coração nesse culto, tá? Sim, eu vou só encerrar com a internet, aí a gente vai ter a oportunidade para a Nara dar uma palavra aqui na frente para a igreja. Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, que o amor do Senhor e a graça de Jesus e a comunhão e o poder dele seja sobre toda a tua igreja agora. Em nome de Jesus, que essa bênção não seja qualquer bênção, mas a bênção da palavra do Senhor, que transforma nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você quer...